Bora lá, nação, para as informações do Flamengo. O Mengão venceu o Racing por 2-1 na Copa Libertadores da América e praticamente encaminhou a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre essa vitória do Flamengo e também analisando os detalhes sobre essa repercussão dessa vitória e também sobre o comentário sobre a possibilidade da chegada de Soteldo no Flamengo. Exatamente. A mídia esportiva repercutiu no dia de hoje a possibilidade do jogador Soteldo vir para o Flamengo. Nós vamos analisar tudo isso porque o Flamengo, nesse mês de junho, inclusive, vai trazer reforço de peso. Tá chegando aí o goleiro Rossi, Luiz Araújo. O Flamengo já fez proposta pelo De La Cruz. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos analisar aqui essa vitória importantíssima do Flamengo na Copa Libertadores da América. Créditos desse vídeo, o canal ESPN, canal do Sormano, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Hoje não foi quis, mas foi o Ed, porra. Fala! Vamos, caralho! Boa. Matheusão, vamos. Vamos, Coringa. Bora. Vamos, Tibeiro. Bora, monstro. Bora. Vamos. Vamos, Mario. Fala, Tio. No Maracanã, vitória importante. Alô, Flávio Prado, muito boa noite pra você. Flamengo que sofreu um pouquinho, levou o gol de empate do Racing, mas no segundo tempo o Vitor Hugo entrou no jogo, marcou o gol da vitória do Mengão. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos da Jovem Pan. Realmente o Flamengo sofreu bastante, né? A impressão que dava é que nem conseguiria sair do empate, que também não seria uma tragédia em termos de tabela, né? Provavelmente, mesmo com a vitória, o Flamengo será o segundo colocado do grupo. O Racing joga com o Nublense em Buenos Aires no próximo dia 28, então a possibilidade dele conseguir a classificação em primeiro lugar é muito grande. De qualquer forma, sempre vão ganhar, é importante ganhar. E, de novo, o garoto Wesley, né? Que eu gosto muito, tenho destacado há alguns tempos já, que gosto muito desse jogador na lateral direita, jogador de extrema habilidade. Na fotinha. Ele foi ganhando moral. O Zé Manuel até no final da narração, já mais para a fase final do jogo, disse, ó, o garoto tá com moral, tá chutando, tá finalizando, é isso que ele precisa. Ele é muito bom jogador. O Flamengo ainda não é tudo que a gente possa imaginar que seja. O Flamengo pode crescer, pode evoluir. Ganhar do Racing não é fácil, não é uma tarefa simples, mas era importante, era fundamental a vitória, ela veio, não deve mudar nada, repito, em termos de tabela, o Racing deve ser primeiro, Flamengo segundo, que vai criar uma situação complicada para todo mundo que for primeiro na próxima fase, que pegar o Flamengo não é cômodo para ninguém. E, obviamente, também o Flamengo fica com a possibilidade de pegar um adversário bem forte na segunda parte da Libertadores. Mas isso é lá para frente. Hoje fez a parte dele, mesmo sofrendo, ganhou do Racing, eu diria que merecidamente. O Flamengo, para ser o primeiro do grupo, precisa vencer o Alcas por mais de um gol de diferença e ainda torcer pelo empate do Racing contra o Nublense na Argentina. É o que o Flamengo precisa para terminar a fase de grupos na liderança no pote 1. Fábio Piperno, muito boa noite para você. O que falar dessa atuação do Flamengo? Não foi fácil. Flamengo contra um Racing fechadinho no Maracanã, ainda assim 2-1 para o Mengão, Piperno. Boa noite, Pedrinho. Um grande abraço aos colegas, à nossa audiência. De fato, foi um jogo em que o Flamengo teve que, sobretudo, competir bastante. Jogou contra um time organizado, um time que tem lá alguns jogadores de boa qualidade. Tem também os Jonathan Gomes da vida, ok? Mas foi mais um jogo em que a gente viu um Flamengo ser modificado bastante durante o jogo. Isso é importante, mostra que o técnico tem repertório, treinou coisas diferentes. Então ele mudou, por exemplo, o posicionamento do Gerson. Hoje, novamente, utilizou o Wesley de uma forma muito agressiva. O Flávio tem toda a razão, esse jogador está crescendo bastante. E eu acho que não é à toa, não é mera coincidência o fato dos dois meninos, o Wesley e Vitor Hugo, terem decidido o jogo do Flamengo. São dois jogadores de qualidade. O Wesley, ele ainda peca por ser um pouco mais afobado. O jogador que está entrando agora e tal, às vezes ele é afoito, mas ele é muito útil. E ele, além de ser rápido, de um jogador de boa técnica, ele é muito corajoso. Ele não tem medo de partir para cima, de errar, eventualmente fazer uma jogada um pouquinho menos convencional aí e tal. Mas ele é muito útil e o Flamengo tem sabido utilizá-lo.
José Manuel de Barros soltou a voz aqui na Jovem Pan, narrou brilhantemente esse jogo. Vitória do Flamengo, Zé, 2-1 pra cima do Racing, mas foi na emoção, hein? Foi no segundo tempo, já na reta final da partida, Vitor Hugo, 2-1 pro Flamengo, José Manuel. Não foi nada fácil o jogo. O Flamengo encontrou muitas dificuldades para bater o Racing, que correu demais, que marcou demais, que tentou anular as principais peças do Flamengo. O Flamengo começou o jogo indo para cima, depois o Racing achou um jeito de anular os principais jogadores de criação do Flamengo, né? O Flamengo, a partir de um certo momento, conseguiu achar algumas jogadas no ataque, especialmente com o seu principal atacante, que é o Wesley. O Wesley se transformou na principal válvula de escape para o Flamengo, na velocidade, e foi dele o gol numa belíssima jogada ali, num escanteio para o Racing, que ao invés de cruzarem para a área, acho que foi o Matias Rojas, cruzou, bateu lá no meu campo pro Gomes. E aí o Gomes errou umas 2 vezes. O Everton Ribeiro, quando pegou a bola, armou o contra-ataque, foi puxado, agarrado, não caiu. Seguiu no jogo, né? E aí participaram da jogada Arrascaeta, né? Que tem muita categoria. Gerson, o cruzamento do Gerson foi uma percepção, né? Extraordinária, que ele bateu para trás pro Wesley. Qualquer outra jogada que ele fizesse, qualquer lugar que ele cruzasse, não ia sair o gol. Mas foi corretíssimo o cruzamento do Gerson pro gol do garoto Wesley, que praticamente foi um parceiro de ataque do Pedro, que por sinal participou pouco do jogo. O Pedro ali entre os zagueiros do Racing, né? Volta do segundo tempo, o Racing já saiu marcando, e aí as dificuldades do Flamengo foram maiores. Por quê? Porque o Arrascaeta já não tinha, aparentemente, condição física. A minha dúvida, o que é? Esse Racing que tá jogando, tá marcando demais e não deixa ele jogar, ou as condições físicas do Arrascaeta para 2 tempos não são as melhores, né? E assim, aí o Arrascaeta, inclusive, foi substituído. Me parece que era condição física mesmo, né? Everton Ribeiro também perdeu fôlego. Foi um problema do Flamengo, essa questão de fôlego. Mas aí o Sampaoli, acertadamente, começou a colocar os garotos, né? Colocou o Vitor Hugo, colocou o Matheus França, né? E deu certo. Eu acho que em cima dessas mudanças aí o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol. É porque ganhou, mas vou falar, se tivesse empatado, se o resultado fosse diferente, eu acho que muita gente ia estar cornetando agora o Sampaoli porque tirou a Arrascaeta. Tudo bem, questão física, a gente entende, já não parecia estar 100% no jogo. Mas o Flamengo precisava da vitória, né? Tinha que vencer o Racing. Libertadores da América, para mim, é a principal competição. Não tem jeito. Já o Pilhado vai entrar com a gente aqui no Canelada da Jovem Pan para analisar essa vitória do Flamengo. Mas, Flávio, tá aí. Garoto Wesley com a confiança lá em cima. Algo que, por exemplo, tá faltando pro Pedro. Pedro não tá bem, não tá legal, confiança não tá em dia pro centroavante rubro-negro, mas o Wesley hoje, boa apresentação desse jovem jogador e atacando o Racing com muita desenvoltura, chegando lá no fundo. Boa partida do Wesley, hein, Bruno Prado? Flávio Prado, hein? Estaria, né? Ih, tô ficando maluco já, hein? Tô aqui ao vivo desde o bate-pronto. Valeu, Pedrinho, sem problema. O Wesley, ele é um jogador de uma habilidade, ele tem uma técnica muito boa. E claro, ele é jovem, né? Toda vez quando se afoba, ele entra errado. Mas ele pega um técnico com a experiência do São Paulo, ele pode crescer muito. Mas ele tem, repara a matada de bola dele, vem aquelas bolas tortas, ele é aquele cara que domina a bola com muita facilidade. Ou seja, ele tecnicamente é um jogador muito bom. Agora só precisa tirar aquela volúpia do garoto, entrar na hora certa, entender o jogo, né? É aquilo que se fala eles falam muito na Europa, né? Que o jogador brasileiro, ele é capaz de driblar 9 jogadores dentro de uma cabine telefônica, só que depois eles não acham a porta da saída da cabine, né? E é realmente isso que pega na habilidade do jogador brasileiro. Então, um jogador muito habilidoso, e o Wesley é um jogador de técnica, né? Ele é uma técnica apurada. Se ele for bem trabalhado, ele vai ser muito útil ao Flamengo. Alguém falou aí, né? O Zé, eu acho, que ele foi um outro atacante do time. Ele foi um atacante. Né? Ele chega muito bem, ele tem muita visão de jogo. Agora, não cobrem dele marcação também. Ele é um jogador para avançar, ele é um jogador de reforço ofensivo, e aí o Flamengo vai ter que achar soluções para fazer uma cobertura para ele por lá. Acho que vale a pena fazer esse tipo de investimento. Aliás, o Rodinei também era o mesmo caso, né? Ele ia muito e o Flamengo tinha que se virar na marcação lá atrás. Mas dá para fazer uma adaptação boa, o time cresceu, o Pulgar voltou a jogar uma boa partida, né? Outro jogador que estava desacreditado. E aí o Flamengo conseguiu o resultado que precisava conseguir. Podia jogar mais? Podia. Tem que crescer mais? Tudo isso é verdade. Mas fez o que tinha que fazer. Eu diria que tá
classificado, praticamente classificado. O Sampaoli, né, Flávio e Pedro, quando perguntado sobre contratações, e citaram a lateral direita, né, que era a corrente geral ali dos jornalistas que cobrem o Flamengo, que uma necessidade era a lateral direita, porque tinha o Wesley, um garoto começando ali, e o uruguaio lá, o Varela, né, Varela. e não Não joga, consegue quando jogar, entra né? em campo Tem não ficado muito consegue machucado jogar. também. Sampaoli falou, lateral não preciso, não tem urgência, porque eu confio muito no Wesley. Ele disse isso textualmente. Ele falou que confiava também no Varela, né? Mas ele citou o garoto Wesley, disse que realmente ele agrada. Ele gosta do Wesley na lateral direita, disse que lateral ele não precisa, não é urgente contratar lateral direito. Gente, é o seguinte. Correu muito nessa quinta-feira que o Soteldo pode ir para o Flamengo. Porque o Santos não teria interesse em pagar os 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador que pertencem ao Tigres do México. O Tigres tem o direito a 100% dele. Quer vender 50%. 50% custaria 4 milhões de dólares. Como o Soteldo não está entregando nesse momento, não joga bem, não fez nenhum gol desde que voltou, passou a maior parte do tempo no departamento médico do clube. O que se comenta é que o Jorge Sampaoli, treinador do Flamengo, teria pedido à direção flamenguista para que compre o Soteldo. Tá? O Tigres do México não quer o jogador mais, mas também não quer entregar de graça, que é um dinheiro por isso. Ou então ficar com parte do direito econômico do jogador. E nessa possível negociação com o Santos, ficaria com 50%. Falou-se que o Flamengo poderia oferecer 6 milhões de dólares, por exemplo, e ficar com 100% do direito do jogador. Ou seja, então repito, o Tigres do México pede ao Santos 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. Tá? Se o Santos, por exemplo, vender o Soteldo daqui a um ano, vamos dizer que compre do Tigres, vende o Soteldo daqui a um ano por 20 milhões de euros, 10 milhões vão para o Tigres. Entendeu? Esse é o modelo, essa é a negociação que o Tigres pede para o Santos. O que se comenta, volto a dizer, é que o Flamengo poderia oferecer 6 milhões de dólares por 100% do jogador. E que o jogador seria um desejo do técnico Jorge Sampaoli. Tá? Que, com ele no Santos, o Soteldo jogou muito bem. Muito bem. E mais, os dois se davam igualmente muito bem. Um brincava com o outro dava cascudo no um dava cascudo no outro, brincavam, etc e tal. Eles eram muito próximos e amigos. E além de tudo isso, claro, o Soteldo é um bom jogador. Que na mão do Sampaoli jogou bem também nas mãos do Cuca, que é outro técnico bom. Nas mãos de técnicos não tão bons assim, ele não rendeu. Sem contar que ele se lesiona demais. Bom, eu conversei com essa pessoa no Santos, com quem eu converso sempre, e essa pessoa me disse o seguinte. Deixa eu procurar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, porque aqui eu tô com o meu Instagram aberto, tá? Eu perguntei a respeito do Soteldo, tá? E essa pessoa me disse que pelo que ela sabe, o Santos vai fazer o possível e o impossível para comprar o Soteldo. Até porque a torcida do Santos gosta demais do jogador. Eu até comentei com essa pessoa, escuta, mas vale a pena pegar 4 milhões de dólares, algo em torno de 20 milhões de reais, para comprar o Soteldo, um jogador que não entrega e que vive machucado? Aí essa pessoa falou para mim, escuta, mas vai pegar esse dinheiro e vai comprar quem? Eu falei, bom, eu respondi a pessoa, o departamento de análise e estatística do Santos está aí para isso. Está aí para isso. Não são remunerados? Não são pagos? São pagos para quê? Para analisar e levantar os números, ou seja, as estatísticas desses jogadores que jogam fora ou dentro do Brasil e que valem o investimento. E que o Santos venha pegar um jogador para substituir o Soteldo, pagando menos. Mas essa pessoa me disse, não, o técnico Odair Hellmann quer o jogador
E a direção do Santos também quer o Soteldo, tá? Então é isso, gente. Vim aqui rapidinho para bater um papo com vocês na noite desta quinta-feira para falar exatamente isso. Flamengo tem interesse no Soteldo, mas o Santos vai tentar fazer o possível e o impossível para comprar o jogador. Tem os 4 milhões para dar bucha, cash? Não tem. Não, nem o Flamengo teria. Ou talvez até tenha, mas não queira pagar. O Santos vai tentar convencer o time mexicano a dividir, a parcelar esses 4 milhões em várias parcelas. Se possível, em até 5 parcelas. Para tentar contratar o jogador. Vai dar certo? A gente não sabe. A gente não sabe. O fato que eu apurei hoje, o Santos quer o jogador, o Odair quer o jogador e o Flamengo também quer. Aonde vai parar o Soteldo? O Santos tem a preferência. Vai dar certo? Vai depender muito disso daqui. Você compraria o Soteldo? Sinceramente, eu tenho dúvida. Então tá aí, Nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então tá aí o Sormani falando sobre o Soteldo, o Sampaoli também falou na coletiva sobre a chegada dos novos reforços. Vamos ver o que vai acontecer, mas o importante de hoje é que o Flamengo venceu a partida do Racing por 2-1 e está praticamente classificado para as oitavas. Vamos ver o que vai acontecer, deixa o like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho tem mais vídeo para você.